Olá para você, aqui é a Jaque e seja bem-vindo ao canal. Esse é o canal de Volta à Essência de leitura diária da Bíblia. Se você é novo aqui, é sobre isso que eu falo todo dia nesse horário a gente tem um encontro, a gente bate um papo. No final do vídeo eu faço alguns comentários, eu tiro algumas lições da leitura da Bíblia e eu tô aqui para mostrar para você que é possível sim a gente ler a Bíblia, ela não é tão difícil assim como todo mundo pensa. É possível a gente ler aquela Bíblia que está lá pegando pó lá na sala, no quarto, sabe? E essa é a minha proposta para você, de convidar você a estar comigo aqui todo dia nesse horário. Então, se você não é inscrito, aproveita, já ativa aí o sininho, se inscreve para você não perder os próximos vídeos, porque todo dia tem palavras de Deus pra gente. E no vídeo de hoje, gente, eu quero falar sobre batalhas. Quais são as batalhas que você tem enfrentado na sua vida? Você tem enfrentado batalhas assim que você sente que você está sozinho? Existe uma diferença bem grande quando a gente enfrenta batalhas onde nós estamos absolutamente sozinhos, mas também quando estamos ali com Deus. Existe assim uma diferença e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo hoje, na leitura preparada por Deus para a gente hoje. Mas antes da nossa leitura, vamos falar com o Senhor, pedindo que Ele nos ajude, abra a minha mente e a sua, para a gente entender o que Ele quer dizer e, principalmente, falar com a gente de uma forma assim poderosa. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, graças eu te dou pela sua palavra. O Senhor é bom e eu quero dizer, Pai, que eu sou muito grata por mais essa chance que o Senhor nos dá de aprender um pouquinho mais. Fala com a gente, ministra, Senhor, a sua palavra em nossos corações, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, abençoa a pessoa que está me assistindo também, abençoe, ó Deus, a casa dessa pessoa, tudo o que ela tem, e se ela estiver enfrentando uma batalha, Deus, na vida dela nesse momento, venha com sabedoria, Pai, dê sabedoria a essa pessoa, lute essa batalha, Pai, com ela, não deixa ela sozinha e mostra a ela que o Senhor é Deus. É o que eu peço, Senhor, e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém, amém. Então venha comigo, Salmos 18, aqui a gente vai ler a palavra do Senhor. Este salmo é um salmo que Davi escreveu no dia que o Senhor livrou, a Davi de todos os inimigos ali, da mão de Saul, dos inimigos, enfim. E aí Davi escreve um cântico, e é sobre isso que a gente vai ler agora. Então, Salmos 18 está escrito assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Invoco o Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram e torrentes de perdição me amedrontaram. Correntes do Sheol me envolveram, laços de morte me surpreenderam. Invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo devorador, brasas ardentes saíram dele. Ele abaixou os céus e desceu. Havia trevas espessas debaixo de seus pés. Montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas seu retiro secreto. A escuridão das águas e as espessas nuvens do céu era o pavilhão que o cercava. Pelo resplendor da sua presença, as espessas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo fez soar a sua voz e houve granizo e brasas de fogo. Lançou suas flechas e os dispersou, multiplicou os raios e os aterrorizou. Então, Senhor, pela tua repreensão ao sopro do vento das suas narinas, foram vistos os leitos das águas, descobertos os fundamentos do mundo. Do alto ele estendeu o braço e me pegou, tirou-me das águas profundas. Livrou-me do inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me surpreenderam no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar amplo, livrou-me porque se agradou de mim. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça e me retribuiu conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho seguido os caminhos do Senhor e não me apartei do meu Deus como fez o ímpio.
porque todas as suas ordenanças estão diante de mim, e nunca me afastei de seus estatutos. Também fui irrepreensível diante dele e me guardei da maldade, pelo que o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Tu te mostras benigno para com benigno, e íntegro para com íntegro. Tu te mostras puro para com puro, e inflexível com o perverso. Porque livras o povo aflito, mas os olhos arrogantes tu os abates. Sim, tu acendes minha lâmpada. O Senhor meu Deus ilumina minhas trevas. Com o teu auxílio enfrento uma tropa, com meu Deus salto uma muralha. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, a promessa do Senhor é provada, ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna o meu caminho perfeito. Fez meus pés como os das corças e me coloca em segurança nos meus lugares altos. Treina minhas mãos para a batalha, para que meus braços possam envergar um arco de bronze. Também me dás o escudo da tua salvação. Tua mão direita me sustém, tua clemência me enaltece. Alargas o caminho diante de mim e meus pés não tropeçam. Persigo meus inimigos e os alcanço. Não volto até que os tenha destruído. Eu os ataco para que nunca mais possam se levantar. Eles caem diante dos meus pés. Pois tu me revestes de força para a batalha. Fazes cair à minha frente os que se levantam contra mim. Fazes também com que meus inimigos me deem as costas. Eu destruo os que me odeiam. Clamam, mas não há libertador. Clamam ao Senhor, mas ele não responde. Então eu os reduzo ao pó, que é levado pelo vento. Lanço-os para fora como a lama das ruas. Livra-me das contendas do povo e me fazes chefe das nações. Um povo que eu não conhecia sujeita-se a mim. Quando me ouvem, logo obedecem. Os estrangeiros se submetem a mim. Os estrangeiros desfalecem e, amedrontados, saem dos seus esconderijos. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, e exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que me dá vingança e a mim sujeita os povos, e me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Por isso, ó Senhor, eu te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. Ele dá grande livramento ao teu rei e usa de fidelidade para com teu ungido, para com Davi e sua posteridade para sempre. Lendo aqui essa palavra, a gente sente que Davi estava se sentindo assim super empoderado, né? Palavra da moda, vamos dizer assim. É um cântico ali de vitória. Davi recebeu uma vitória. Ele é que conta, né, como foi essa vitória, como foi a ação de Deus em favor dele, o Senhor fortalecendo, o Senhor dando graça, ele destruindo os inimigos um a um, ele vendo o Senhor vindo visitá-lo, né, quando ele fala assim, ele abaixou os céus e desceu. Enfim, aqui Davi, ele começa a falar como que foi a sua vitória. Por isso ele escreve esse cântico de vitória. Ele fala que ele invoca o Senhor e o Senhor responde, enquanto até os inimigos lá do outro lado também clamavam e o Senhor não respondia, né? Então o Senhor era muito com Davi. E aqui, gente, quando eu falei no começo do vídeo quais são as batalhas que a gente tem para a nossa vida, e até mesmo a gente voltando no tema de escolha que eu falei no vídeo anterior, a gente vê assim Davi se posicionando sempre ali, firme, forte, se posicionando, seguindo a Deus, seguindo os caminhos, e o Senhor ali operando, alargando o caminho, abrindo ali portas para ele, para que ele pudesse vencer e destruir cada um dos inimigos, né? Então a gente vê assim quais são as batalhas que às vezes nós estamos lutando sozinhos e as que nós lutamos com Deus. E qual que é a diferença? Porque quando a gente escolhe uma batalha, quando a gente enfrenta ali uma luta e a gente quer enfrentar essa luta sozinho, no final a gente vai ser sempre muito em vão, a gente vai se descabelar, a gente vai se cansar muito mais rapidamente, muito mais facilmente, a gente vai querer desistir, a gente não vai encontrar saídas, a gente vai querer se vingar, ir para um lado mais de vingança mesmo, tipo justiça própria, sabe? E quando a gente faz uma escolha para a vida da gente, que nós vamos lutar as nossas batalhas com Deus, a gente sabe que a primeira coisa que a gente faz numa situação dessas é invocar o Senhor, que foi o que Davi fez aqui, versículo 6.
Invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, né? Então a gente vê aqui que o Senhor, ele agia muito na vida de Davi, porque Davi invocava muito ao Senhor, ele invocava em todos os momentos. Era uma batalha, ele invocava. Então aqui a lição que a gente aprende é, se a gente quer ter vitória em nossa batalha, seja ela qual for, o princípio básico é a gente invocar o Senhor, é a gente buscar o Senhor, sabe? E saber que Ele vai ouvir o nosso clamor e Ele vai nos capacitar para passar por aquilo. A gente não vê em nenhum momento Deus poupando Davi daquela batalha. A gente não vê Deus tirando Davi ali da batalha. Tipo assim, você é o meu filho amado, então vou poupar você, vou colocar outro para lutar em seu lugar. Não, era Davi que tinha que lutar aquela batalha, mas ele não estava sozinho. A gente vê aqui Davi, ele engrandecendo ao Senhor. Quem é Deus senão o Senhor? Ele é o rochedo, ele é o Deus que me reveste de força. Aqui, versículo 32, olha só. Ele é o Deus que me reveste de força e torna o meu caminho perfeito. Versículo 33, quando você está lutando uma luta na presença de Deus, o Senhor está com você. Olha o que Deus faz. Fez meus pés como os das corças e me coloca em segurança nos meus lugares altos, lugares que já são seus, vitória que já é sua. O Senhor te coloca nesse lugar, o Senhor te coloca no seu lugar alto, mas quem te coloca é Ele, não é você sozinho. Você não tem como chegar naquele lugar sozinho. Então o Senhor, Ele te reveste, Ele te capacita. E aí, versículo 34. Treina minhas mãos para a batalha. Aqui, olha que incrível, né? A gente não vê Deus poupando Davi. Vou colocar alguém no seu lugar, como eu disse aqui. Não, mas assim, meu filho, você vai enfrentar uma batalha, então vem aqui comigo, vamos bater um papo aqui que eu vou treinar você para você passar por isso. Treina as minhas mãos para a batalha. Davi entrou na batalha treinado. Ele entrou na batalha porque ele foi preparado por Deus antes, e o preparo em Deus começa invocando ao Senhor, se escondendo no esconderijo do Altíssimo. É ali que a sua batalha começa, você é preparado ali, e ali Deus te coloca nessa batalha com mãos treinadas. Treina minhas mãos para a batalha, para que os meus braços possam envergar um arco de bronzes, né? Ali imagina ele tendo que atacar os inimigos com as mãos ali já treinadas. E ali versículo 35, também me dás o escudo da tua salvação. Então assim, Senhor, eu não estou sozinho, eu estou recebendo ali toda a habilidade necessária para vencer aquela batalha e passar por ela. Eu estou tendo as minhas mãos ali treinadas para a batalha, eu estou recebendo ali um escudo, né, o escudo da tua salvação, o Senhor, né, capacitando os meus pés para andar ali nos meus lugares altos. E aqui, versículo 36, né, aliás, no 35, Davi falando, a tua mão direita me sustém. Então eu não estou entrando numa batalha sozinho, eu estou entrando numa batalha porque primeiro Deus está me sustentando e eu vou conseguir, vou passar por isso. E aí no versículo 36, alargas o caminho diante de mim e os meus pés não tropeçam. Ou seja, eu estou entrando na batalha e o caminho vai começar a se abrir para mim. Eu estou entrando num caminho que está se abrindo, não quer dizer que a luta acabou ali. A luta está continuando, só que o caminho ele está se abrindo. E aí a palavra de Deus fala aqui que Davi, meus pés não tropeçaram. E nem os seus pés vão tropeçar se você escolher entrar em batalhas em que Deus esteja com você, em que Deus esteja ao seu lado. E aqui a palavra de Deus, né, continua dizendo que aí Davi começa a enfrentar ali, eu vou perseguir meus inimigos, vou destruir cada um deles, ninguém vai se salvar, Deus vai me dar a vitória, e de fato ele tem essa vitória. E aí ele continua nos versículos finais, ele falando assim, o Senhor vive, bendita seja a minha rocha. Inclusive me lembrou muito um louvor do Diante do Trono, né? Eu não lembro que álbum que foi, eu acho que foi o álbum Tua Visão, não tenho certeza, que o louvor era assim, vive o Senhor, bendita seja a minha rocha,
e exaltado seja o Deus da minha salvação. Era um cântico de vitória. Então Davi também teve esse cântico aqui e deixa esse cântico pra gente. Então assim, o Deus que me dá vingança e a mim sujeita os povos, ele dá grande livramento ao seu rei, enfim. Então, gente, o que eu quero deixar nesse vídeo aqui, seja a batalha qual for, não enfrente essa batalha sozinho, escolha sempre entrar nessa batalha com Deus ao seu lado, porque quando Deus está do seu lado, a vitória é certa, a vitória vem. E você é revestido, você é capacitado para passar por aquilo. Você não vai se acabar, você não vai se esborrachar ali naquela luta, mas você vai entrar nela, primeiro vai ser treinado por Deus para entrar nessa batalha, ou seja, ela não aconteceu, o Senhor vai começar a te treinar, você vai entrar nela, você vai passar por ela, você vai obter vitória e você ainda vai agradecer e vai dar cânticos ao Senhor, vai engrandecer ao Senhor, porque foi uma vitória possível graças ao Senhor, Deus dos céus. Amém? Espero que essa palavra de algum jeito tenha te motivado, guarda no seu coração, você não está sozinho, não escolha estar sozinho, mas escolha lutar essas batalhas com o Senhor, coloque diante dele essas lutas, peça que ele fale com você, te capacite, te dê todos os instrumentos necessários, as habilidades necessárias para que no final você possa engrandecer, dar graças a Deus e glorificar o nome do Senhor, porque é uma vitória que é Ele mesmo que vai dar nas suas mãos. Amém? Que Deus abençoe a você e até amanhã no próximo vídeo e lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.